Meus amigos, muitas vezes a ignorância ela vem mascarada com uma falsa humildade, sendo que a gente não tem mais desculpa para não buscar conhecimento. Se você tem acesso à internet, as suas desculpas já acabaram. Você pode buscar o conhecimento a hora que você quiser. Em Romanos 1:20 está escrito: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, desde essa época que foi escrita a carta aos Romanos, séculos e séculos atrás, Deus já considerou aquela geração indesculpável, porque Deus fala: eu já me revelei através da minha criação e vocês não me reconheceram. Então, mesmo na era da informação, tem muita gente ainda que está preso à ignorância. Enquanto a gente está conversando aqui livremente sobre qualquer coisa, tem gente que arrisca a própria vida para entregar uma Bíblia. Tem gente que arrisca a própria vida para pregar uma mensagem, a mensagem de Cristo. Tem gente que precisa se preocupar se vai voltar vivo de um culto. E a gente está mais preocupado com a roupa que a gente vai, ou qual o clima que está lá fora, ou então o que os outros vão achar. A gente ainda está tropeçando em pedras muito pequenas. Enquanto tem irmãos nossos, atuais, não passados, atuais, tem irmãos nossos vivendo a mesma coisa que a igreja de Atos viveu. Tem irmãos nossos que estão dependendo puramente do poder de Deus diariamente para se manterem vivos. Meus irmãos, percebam, eles não dependem do poder de Deus para conseguir o carro que eles querem, para conseguir o trabalho que eles querem, para melhorar o conforto da sua vida. Não. Eles precisam do poder de Deus para se manterem vivos. E vivos para quê? Para continuar amando Jesus e pregando o Evangelho. Nós temos costumes muito mesquinhos, porque nós estamos presos a uma zona de conforto. A zona de conforto é o que tem matado a igreja brasileira. Por isso nós somos 82% do Brasil e mesmo assim a gente não vê uma melhora significativa, porque a igreja brasileira ainda precisa ser evangelizada. Nós precisamos aprender a dependência que essas pessoas têm. Meus irmãos, eu tenho testemunho de pessoas que estão nesses países perseguidos e quando eles vão orar, eles não oram: Senhor, acabe com a perseguição. Eles oram: Senhor, continue nos dando força para suportar. Porque eles se veem indignos de até mesmo sofrer pelo nome de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Esses caras, essas pessoas, esses homens e mulheres estão vivendo a igreja de Atos hoje em dia. Eles usufruem dos dons espirituais, não para se mostrar, não para achar mais santo que o outro, não. Eles usam dos dons espirituais para manter a igreja de Cristo viva. Essa é a essência da igreja de Atos que eles estão carregando até hoje. O nosso desafio é como nós podemos acessar esse lugar. É quando Jesus nos custa tudo. Porque eles têm as guerras físicas deles. Mas aqui no Brasil nós temos enfrentado uma guerra espiritual. E talvez Jesus te peça tudo. Então, primeiro, você precisa se informar. Depois de você estiver informado sobre o que está acontecendo, você precisa orar. Orar, joelho no chão. Nós temos sido uma geração que está esquecendo o que é se humilhar diante de Deus e clamar diante de Deus. Chorar, prantear, rasgar as vestes diante de Deus. Nós somos uma geração que está esquecendo o poder do jejum, o poder de reduzir o corpo a escravo. Porque, meus irmãos, nós não estaremos orando por alguém que está distante, como algo imaginário. A gente vai estar orando pelo nosso próprio corpo. Nós somos um só corpo. Ora como alguém que está tendo o coração doendo. Ora como alguém que está sangrando, porque é isso que está acontecendo. Quando Paulo é interrompido por Cristo no caminho para Damasco, o que Cristo diz para ele é muito curioso. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sendo que Paulo estava matando outras pessoas. Não Cristo diretamente, mas o corpo de Cristo é um só. Essa é a atitude que a gente tem que ter. Quando a gente vê essas imagens horrorosas dos crentes sendo mortos, dos cristãos sendo perseguidos, de serem decapitados, entregues a queimadas, de serem jogados em coliseus, jogados às feras, de serem mortos a tiro. Quando a gente vê tudo isso, a gente não pode encarar isso com distanciamento. Nós temos que encarar isso como
algo que dói em nós, no nosso íntimo. E sabe por que talvez você ainda esteja se sentindo tão distante desses irmãos? Não se compadece deles? Porque talvez você precise se aproximar mais de Cristo. A marca de alguém que está próximo de Jesus é amar outras pessoas. Qual a prioridade que Jesus dá aos mandamentos? 1. Amarás o Senhor teu Deus. 2. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se na hora de orar, seu coração ainda não se enche de lágrimas, seus olhos não se enchem de lágrimas, quando você vai orar a respeito disso, talvez você ainda precisa se aproximar mais de Jesus. Se aproxime de Jesus e você vai ver, a partir dos olhos de Cristo, como Ele enxerga seus filhos. E aí você vai começar a entender a dor dele, a dor do seu corpo sofrendo. Porque enquanto toda a igreja não estiver livre, toda a igreja não tiver liberdade de pregar o evangelho, nós também não seremos livres. Uma parte de nós ainda continua presa. O sofrimento deles não é deles, é nosso. Somos nós que estamos sofrendo. Em Hebreus 13, versículo 3, o autor é claro. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Meus amigos, a marca de alguém que está conhecendo mais de Jesus é amar mais as pessoas, principalmente nossos irmãos que estão sofrendo pelo nome de Cristo. Isso deveria ferir o nosso coração e nos constranger quando a gente ainda está tropeçando em pedras tão pequenas quanto vergonha, timidez, sentimento, vontade. Não. Você acha que eles são movidos pelos sentimentos? Você acha que quando um pai está diante da sua família prestes a ser fuzilado, onde os soldados falam: negue o nome de Jesus e nós não mataremos, mas eles permanecem fiéis, não por sentimentos, não porque eles estão sentindo na hora, mas por algo que eles viram. Por algo que eles viram. Eles viram a mesma pessoa que Moisés viu. Eles viram a mesma pessoa que Abraão viu. Eles viram a mesma pessoa que Paulo viu. Eles viram. Eles viram. Por isso que a nossa necessidade como Brasil é se posicionar como uma nação que é livre para pregar o evangelho e abusar dessa liberdade, pregando em tempo e em fora de tempo, em supermercados, no trabalho, na faculdade, nas escolas. Nós não podemos nos conter, nós temos que nos informar, orar e nos posicionar. Toda vez que você vence o jeito de você se sentir e fala de Jesus, e queima por Jesus e olha para Jesus, você está fazendo valer um pouquinho mais a pena o sacrifício dessas pessoas que podem estar do outro lado do mundo. Nós somos um só corpo. Então a nossa liberdade também tem que ser a liberdade deles. Assim como a prisão deles também é um pouco da nossa prisão. Então vamos honrar o que essas pessoas têm feito, esses mártires, esses seres valentes. E eu deixo aqui uma esperança para a igreja perseguida. Em Êxodo 1:12, no contexto onde os israelitas estavam debaixo do domínio do Egito, está escrito: no entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam, como ele tem feito. Então, meus amigos, às vezes nós estamos mais presos do que esses irmãos, porque nós estamos presos ainda a nós mesmos. Eles já abandonaram a própria vida há muito tempo. E é isso que acontece quando Jesus custa tudo. Se você quer viver o que os caras da igreja de Atos viviam, é porque Jesus vai te custar tudo. Assim como custou para eles, assim como custa para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, chega uma hora que Jesus vai te pedir certas coisas. E aí você vai ter que tomar a sua decisão. Porque quando você orou entregando sua vida para Ele, Ele levou a sério essa oração, mesmo que você não tenha levado. Então, assim como Jesus fez com o jovem rico, onde ele disse: eu já cumpro todas as regras, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí Jesus, como quem diz: mas ainda tem um outro Senhor no seu coração. Dê o seu dinheiro aos pobres e siga-me. Ele considerou que Cristo não valia a pena.
Tem muita gente que tá na igreja, tá seguindo as regras, mas quando Jesus pede algo específico que ainda reina no seu coração, você ainda considera não vale a pena. Esse é Deus real. Então, tem esse caráter missionário e se compadece pelos nossos irmãos de outras nações. E ore, Senhor, toca as nações.